O Enigma de Zorates, o Portal das Estrelas Perdidas. O som baixo e constante da nave vibrava através dos ossos de Alaric. Era o tipo de som que fazia você acreditar que o próprio espaço estava vivo, respirando junto com você, acompanhando seu pulso. Ele estava sozinho no cockpit, as estrelas à sua frente, se estendendo até onde a visão não podia alcançar, mas sua mente não conseguia focar nelas, não mais. A nave era uma criação tão antiga quanto o próprio tempo, feita de metal fluido e matéria que se moldava de acordo com a sua vontade. Ela não era uma máquina, mas uma extensão de sua alma, assim como o espaço ao redor, que parecia se curvar à sua presença. Ele estava viajando para Zorates, o planeta que existia fora do tempo, onde os paradoxos eram apenas o começo. Lá, escondido entre os asteroides e nebulosas, o portal das estrelas perdidas o aguardava. O que ele buscava naquele lugar? Não sabia ao certo. A lenda dizia que o portal era a chave para o entendimento de todo o cosmos, que nele o fluxo do tempo se entrelaçava com as linhas da própria existência, que quem o atravessasse poderia ser mais do que um viajante, poderia ser o próprio Deus do tempo. Mas essa promessa não o atraía, não mais. O que ele procurava, mais do que respostas, era o silêncio. Quando a nave entrou na atmosfera de Zorates, Alaric sentiu antes de ver a mudança. O ar parecia mais espesso, como se a própria realidade estivesse sendo comprimida por algo invisível, algo além da compreensão. A luz que banhava o planeta era suavemente distorcida, como se cada raio passasse através de uma lente fraturada, tocando o solo com uma cor que ele não conseguia identificar, nem quente, nem fria, mas algo entre. O céu, por sua vez, era um mosaico de roxos e azuis, com estrelas que dançavam, mas de um modo estranho, não como estrelas normais, mas como sombras. O solo de Zorates era coberto por cristais que se erguem como dedos petrificados de um antigo titã, suas pontas refletindo luzes que não deveriam existir. Ao longe, ele avistou a cidade, ou o que restava dela. As construções não eram feitas de pedra ou metal, mas de pura energia condensada, flutuando no ar como se estivessem presas entre os fios da realidade. Ali ele encontrou os imortais, seres que, ao mesmo tempo, estavam vivos e mortos. Sua pele translúcida brilhava com uma luz interna que parecia de outra era, de outra realidade. Seus olhos não refletiam o universo, mas um vazio profundo, um abismo, de onde Alaric sentiu o peso da solidão eterna. Eles não se moviam com pressa, como se o tempo, de fato, fosse apenas uma ilusão ali. Em suas mãos, seguravam objetos que nem Alaric conseguia distinguir, talvez relíquias de um mundo esquecido. Foi quando ele encontrou Liraan. Ele se destacava entre os outros, não pela sua aparência, mas pela energia que emanava dele. Uma energia que o ligava diretamente àquele planeta, àquele lugar. Seus olhos eram verdes como o jade, e sua presença irradiava uma paz inquietante.
Você veio buscar o portal, Liran disse, sua voz ecoando como um sussurro carregado de um peso imenso. Sim, Alaric respondeu, sem realmente saber porquê. Ele não buscava poder, mas algo o atraía naquele lugar, algo que ele não podia ignorar. Liran olhou para ele, como se visse algo que estava além das palavras, além do tempo. O portal, ele começou, não é uma porta, é uma corrente. Uma corrente que liga todas as possibilidades. Ele não só mostra o futuro e o passado, ele os destrói. Você verá mais do que deve ver, e no final não haverá mais você, apenas o tempo. Eles caminharam até o centro da cidade. Ao redor, as ruínas flutuantes pareciam desmoronar como se a própria gravidade fosse uma ideia distante. O portal das estrelas perdidas estava lá, no centro de um campo de energia que zumbia como uma corrente elétrica prestes a se soltar. A estrutura era pura energia, um vórtice de luz que pulsava como uma força que fazia o coração de Alaric acelerar. Ele se aproximou instintivamente, colocando a mão sobre a superfície do portal. E, então, o tempo se desfez. Ele não sabia mais onde estava, não sabia mais quando estava. Sua mão estava ainda sob a superfície do portal, mas agora ele sentia uma dor impossível, uma dor que ia além do corpo, que dilacerava a própria essência do ser. As imagens começaram a se sobrepor, mundos se formando, desintegrando, estrelas nascendo e morrendo ao seu redor. Sua própria vida se desdobrando em inúmeras versões de si mesmo. Ele viu as civilizações que se nunca havia conhecido, aquelas que haviam ascendido e aquelas que haviam sido consumidas. Sentiu o peso de uma eternidade em seu peito, e ainda assim não houve tempo. Ele foi tudo e nada ao mesmo tempo. Ele gritou, mas não havia som. Ele tentou recuar, mas o portal o puxava, envolvia, arrancava pedaços de sua alma, até que ele não era mais Alaric, mas uma parte do vórtice, um eco distante. Quando ele finalmente se soltou do portal, caiu de joelhos. Zorathis estava diferente agora. O céu já não era uma tapeçaria de cores brilhantes. Não havia mais estrelas. Não havia mais cidade. Os imortais, ou Liran, tudo havia desaparecido. Ele olhou para as mãos e viu que estavam vazias. O peso do tempo havia se retirado dele. Ele não era mais um viajante. Ele era parte do tempo, como um rio que se fundiu ao oceano. A nave, antes pulsante, agora parecia uma concha vazia. Alaric sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas, pela primeira vez, ele entendeu que não haveria fim. Não para ele, não para o universo.